Vocês ouviram um barulho de máquina aí no fundo, tem gente trabalhando perto de casa, tá bom? Então vamos lá. Esse tapete, ele não se difere a partir daqui dos ovais comuns que a gente costuma fazer, tá? É acompanhar aumentos. Então, se aqui eu tinha 2 aumentos no primeiro, aí pulei 2, fiz 2 aumentos, pulei 2, fiz 2 aumentos. A partir de agora, eu vou subir as 3 correntinhas daqui, um exemplo, 3 correntinhas, e vou fazer ponto sobre ponto, tá bom? Acompanhando a carreira de baixo. Quando chegar ali no aumento, eu vou chegar lá para explicar para vocês. Mas quando chegar aqui no aumento, nesse primeiro aqui, eu vou fazer o meu aumento. Só que aí eu vou contar 1, 2, 3. Aí eu faço o segundo aumento. 1, 2, 3 e vou fazer o terceiro aumento. E continuo ponto sobre ponto. Para quem quiser um mais largo, é que é assim. Existem tapetes que a gente costuma falar, a gente faz um tapetinho, um modelo. A cliente, a amiga, a mãe, o pai, a sobrinha. Ai, tia, que maravilha, mas eu queria ele ao invés de 1 metro, um exemplo, ou com a largura de 80 centímetros com 1 metro. A gente tem que tomar cuidado que o negócio chega a beirar esquisito. Existem certos trabalhos que não se modifica. E se modificar, você precisa acrescentar um enfeite ou tirar um pouco para não ficar aquela coisa esquisita. Nesse caso aqui, eu fiz esse espaço entre uma flor e outra. Eu lembro que quando eu fiz, na verdade eu não tinha dinheiro para fazer a flor do meio. E aí eu tinha visto um trabalho, eu falei, vai aquilo, Jesus, e vai ser agora, porque eu não vou deixar de trabalhar por causa de não ter a grana para comprar o restante que me falta para a flor. Então, foi por causa disso que surgiu esse meio aqui. Mas vamos supor que eu quisesse fazer com 3 flores, mas com espaço entre as flores assim. Dá para se fazer o mesmo esquema, mas sempre tomando cuidado para não beirar o ridículo, o feio, o estranho, o esquisito, o relaxado, e todos eles aí, tá bom? Outra dica que eu ia dar para vocês. Olhando assim, para mim não ficou feio. Eu achei que até sumiria bastante as folhinhas aqui, tá? Geralmente, quando a gente faz trabalhos assim, a gente tenta prender a folhinha, que seria nessa parte aqui. Quando é uma flor assim, fica solto somente as flores do meio, né? E aqui a gente vai prendendo ponto a ponto. À medida que a gente vai passando, mesmo do avesso, a gente vai puxar aqui aonde, né, sua anta? Que você não tá mostrando pra ninguém. Ó, a gente vai puxar aqui pra ele, quando a gente entrar com o ponto alto, já prender. Pegando aqui no meio dessas folhinhas. É agora, nessa carreira, nessa segunda carreira de ponto alto, que nós faríamos isso. Eu vou trabalhar aqui até o ponto onde ficou o aumento e vou explicar para vocês. Eu vou fazer 4 carreiras. Então, já fiz a primeira. Vou fazer essa, onde eu tô explicando para vocês, que vai ser com a distância de 3 pontos altos entre cada aumento. Depois vai vir mais uma com a distância de 4 pontos altos. E na última carreira, uma distância de 5 pontos altos. Na curva, eu tô falando sobre o aumento. Então, vai ser essa carreira, mais uma que eu tô fazendo e mais 2. Então, vai ficar, depois de unir os quadrados, 4 carreiras de ponto alto em volta do nosso trabalho, tá bom? Eu vou fazer o meu aqui e já retomo com vocês para explicar. Amores, olha só, ó, cheguei aqui na região do meu aumento. Então, fiquem de olho, tá? Porque como é peludinho, a gente às vezes esquece e passa batido. 2 aumentos no mesmo lugar, 2 pontos no mesmo lugar, melhor dizendo. Aí eu faço 1, 2, 3, laço. Aqui, ó, antes do aumento, eu vou fazer 2 pontos no mesmo lugar, que é o meu próximo aumento. E novamente, 1, 2, e o terceiro, tá? E vou descer de novo e fazer 2 pontos altos no mesmo lugar, tá? Então, eu fiquei com 1, 2, 3 aumentos e continuo ponto sobre ponto até eu chegar aqui no outro lado e começar o meu aumento novamente, que também vai ser separado por 3 pontos altos. Então, como eu expliquei para vocês, aí a gente vai dar a volta toda, chegando aqui, fechar com ponto baixíssimo. Como eu disse, para quem quiser prender a folhinha, deixa eu só dar uma dica de como faria isso, né? Eu não vou prender a minha, tá? Mas para quem quiser, continuando que deu uma cortada boa, né? Mas vamos lá. Olha só. A gente chega com o ponto alto mais ou menos aonde está as folhinhas. Aí a gente vai laçar, vai introduzir para fazer o ponto alto.
vocês já vêm do outro lado, pega a folhinha central e introduz a agulha assim, ó, pegando 2 fios. Aí vocês puxam tudo de uma vez, ó, passa por dentro, ó, de ladinho dá pra ver melhor, ó, passa por dentro de onde tá a alcinha do ponto e completa o ponto alto. Aí do outro lado ela vai ficar esticada assim, tá? Pra quem for fazer. Como eu disse, eu não vou, mas era só pra dar dica. E aí, para as demais, ponto sobre ponto, acompanhando os aumentos. Então, 1, 2 carreiras. Essa carreira tá com 3 pontos de espaço. A próxima vai ficar com 4 e a última com 5. Num total de 4 carreiras. Eu vou fazer minha volta toda e retomo com vocês, já arrematando o fio. E aí, vocês peguem o fio predominante de vocês, tá? Eu acho que nessa parte aqui é o vermelho que eu vou pegar, que eu vou fazer. Então, eu vou voltar com fio vermelho, fio 6, tá? Como vocês viram na descrição do nosso vídeo. Para quem resolver colocar o cru aqui e o vermelho por baixo, também fica à vontade. Eu vou usar o vermelho primeiro e o cru por último, tá bom? Meninas, vamos lá? Continuando o nosso trabalho. O que que eu fiz aqui, né? Como eu já expliquei na última parte, nós fizemos mais... A parte da carreira que nós fizemos a emenda, eu fiz mais 1, 2, 3, 4 carreiras, tá? Em cima, a divisão aqui, olha, vamos recapitular. Ó, peguei aqui um aumento e aí, gente, desculpa, a garganta tá que só a misericórdia do Senhor. Ó, aqui tem 2 juntos no mesmo lugar. Aí tem 1, 2, 3, 4, 5 de separação, tá? Então, na última carreira, nós ficamos com 5 pontos de separação. E aí, eu cortei meu fio e nós vamos voltar agora pro fio 6. Eu só tenho fio 8 em casa, dá pra fazer. Eu vou usar o que eu tenho aqui, eu sei que é possível, né? Todas as coisas são possíveis. Então, eu vou usar o meu fio 6, vou sair da agulha 4, minha unha lascada, como vocês podem ver, cadê minha manicure do YouTube? Gente, já sumiu. Mas vamos lá, parar de cutucar os outros logo cedo. Eu vou pegar o meu fio 6 que dá pra fazer, então eu tô passando da agulha 4 e tô voltando pra agulha 3,5, tá bom? Vou dar aquele nozinho e agora nós vamos trabalhar com o tapete virado pra nós. Agora sim eu vou começar bem aonde a gente tem o início da nossa curva. Então, vamos achar aqui onde tem o Vzinho no nosso canto. Olha só. Achei meu V? Achei, ó. Tá bem aqui. Então, a gente vem, coloca em cima do Vzinho, tá bom? Onde tem... Gente, vai ser difícil, vocês tenham paciência. Aonde tem o Vzinho, que é o começo do nosso aumento, pra gente se guiar a partir daqui e dá tudo certinho. Então, eu prendi com ponto baixo. Puxo o fio pra prender, volto no mesmo lugar, faço outro ponto baixo. Dou uma estrangulada aqui no barbante, pra ele ficar bem firminho e vou segurando essa linha arrematando, tá certo? Então, se na última carreira nós tínhamos 5 pontos de separação, aqui nós vamos ter 6. Então, vamos lá, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Cheguei em cima do outro V. Desfocou um pouquinho, mas dá para vocês notarem, ó, o outro V. Então, eu venho nesse primeiro ponto e faço 2 pontos baixos no mesmo lugar. E vou novamente, e aqui vou fazer mais 6 pontos baixos antes do próximo aumento. É uma carreira só de ponto baixo. Eu vou dar a volta toda e já retomo com vocês aqui. Bem, turminha, vamos lá. Ó, fiz toda a volta com ponto baixo. Deixa eu explicar uma coisa pra vocês. Dá uma olhada aqui, ó. Não arrumei ele. Ele dá uma chapelada. Mas ele fica, ó, não tô nem forçando, depois ele fica e a partir daqui ele vai assentar, tá? Tô mostrando porque depois, vai, chapelou, socorro, meu tapete, eu jogar no lixo, vou pôr pro lixeiro, só que ele só passa na cesta, onde é que eu ponho o lixo até lá, então? Não precisa ligar pra mim, pra mim não, tá? Eu só tô mostrando porque como a gente mudou a espessura do barbante, vai ter essa diferença sim. Mas já aconteceu com os outros, não dá problema. Para quem estiver trabalhando com fio 8, não vai ter esse probleminha que eu tive com o meu aqui, tá bom? Que não é um problema, como eu já disse. Mas vamos lá. Ó, eu vou subir 1, 2, 3 correntinhas. Laço, volto no mesmo lugar e no único espaço eu vou fazer mais 4 pontos altos. A minha pipoquinha eu faço sempre com 5 pontos altos.
Se vocês quiserem fazer a com 6, vocês fiquem à vontade. Ó, as 3 correntinhas que eu fiz para subir e mais 4 pontos altos, totalizou 5. Estica aqui, introduz a agulha na primeira correntinha aqui e puxa, tá? E o meu cachorro, se vocês ouvirem um grito de repente no vídeo, é porque ele tá mordendo minha perna. Só Jesus na causa. Ó, vamos lá. 2 correntes e minha filha rindo lá do outro lado da minha cara. Gente, deixa pra lá, ó. Pula um de base, vamos correr com o vídeo. Vai no próximo e faz 5 pontos altos novamente. A volta toda. Então, na curva, a gente tem a distribuição dos aumentos. Eu pulo aqui da mesma forma, eu não modifico nada, tá? Para fazer esse pipoquinha. A gente vai modificar quando for subir a carreira de pontos altos entre essas 2 correntinhas aqui, tá bom? 1, 2. Outra coisa que as meninas perguntam para mim. Porque tem pessoas que fecham o pipoca e faz uma corrente. Aí depois é que faz as 2. Isso, para mim, na minha opinião, são 3 correntes de separação. E eu não uso essas 3. Então já teve meninas que me acompanham, fala assim, Vá, eu fiz assim, ó, ainda me manda o vídeo pelo WhatsApp. Aí eu falo, não, nega, aí tem 3 correntes. E não 2, deveria colocar mais pontos depois para tampar esse buraco que ficou aí, tá? Então, é 2 correntinhas. Vou laçar, pulo um de base, vou no próximo e repito a pipoca. Eu vou dar minha volta toda assim e já retomo com vocês. Ó, dei minha volta toda, ele fica assim, daquela emborcada que é normal de todo ponto pipoca, tá bom? Mas dei minha volta toda. Aqui funciona assim, ó. Nós começamos aqui bem em cima da curva, onde tem o V, tá? Aqui tem um Vzinho. Mas o nosso ponto pipoca, como a gente entrou com ponto baixo no meio, ele ficou pra cá. Então, nós vamos nos guiar o seguinte. Aqui tá o V, é a partir daqui que nós vamos colocar os 3 pontos altos na curva. Então, nós vamos colocar aqui, introduzindo a agulha, e fazer um ponto baixo. Aí sobe 2 correntes e eu vou fazer mais 2 pontos altos para dar 3. Na curva toda, nós vamos fazer 3 pontos altos para cada um desse espaço aqui de 2 correntinhas. Lembrando que no final, aqui na parte que antecede a gente terminar, a gente também vai colocar 3 pontos altos aqui dentro, tá bom? Então, na curva toda, dá para vocês se guiarem pelo Vzinho. Aqui do outro lado, quer ver? O meu V acaba aqui, tá? Então, aqui em cima, eu vou estar colocando o meu grupo de 3 pontos altos. Então, vai ficar na mesma direção. E no outro, para que fique na mesma direção, eu vou precisar colocar um grupo de 3 pontos altos antes. Na minha reta, de 2 em 2 pontos. Então, na curva, de 3 em 3 pontos altos e na reta de 2 em 2 pontos, beleza? Bem, meninas, vamos lá. Dei toda a minha volta, obedecendo do jeitinho que eu falei com vocês. Dependendo do tamanho que vocês resolveram fazer, a medida das flores pode dar diferença nesses pontos aqui. Mas esse tapete, ele é muito básico. Eu tive na minha reta 21 espaços com 2 pontos altos cada um. E na curva, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25 espaços, tá bom? Com 3 em 3 pontos altos. Agora, nós vamos fazer mais uma carreira, só que essa carreira sem aumento. De que forma? Nós vamos fazer o seguinte. Eu vou subir aqui 3 correntinhas. Então, 1, 2, 3 correntes. Vou laçar a minha linha e vou pegar apenas na alcinha de trás. Então, nós vamos pegar na alcinha de trás e ir trabalhando essa carreira toda, sem aumento, tá? Só pegando na alcinha de trás do nosso trabalho. Tá? A nossa volta toda. Então, deu uma desfocada aí. Gente, trabalhar com vermelho é tão complicado. Isso, voltou um pouquinho. Parece que não voltou, né? Mas nós vamos fazer nesse esquema aqui, uma volta todinha. Depois dessa carreira, uma carreira de pontos baixos, também sem aumento, pegando na alcinha de trás. Mas eu vou terminar essa aqui e volto só para iniciar com vocês, tá bom? Ó, dei a volta toda, que ele tá grande aqui para mostrar para vocês, fica complicado.
mas ele não repuxa, ó, ele assentou aqui no meio, naquela parte que eu tinha falado pra vocês, que dá uma emborcadinha por conta da pipoca. Ele tá perfeito, tá? Sem necessidades de aumento. Por isso que eu falei pra vocês, qualquer errinho de pontos, por que que eu falei isso? Porque eu esqueci de colocar 3 pontos aqui do outro lado de lá, e aí na contagem deu uma pequena diferença, mas não é nada pra ter desespero, tá bom? Na curva lá eu acabei colocando a menos, falei, acontece comigo, vai que, né? Vamos fazer novamente, ó, uma correntinha pra subir. Aí pega na alcinha de trás, dessa forma, ó, vamos fazer uma carreira todinha de ponto baixo, ó, pegando na alcinha de trás sempre e apenas, tá bom? Sem aumento outra vez. Quando nós terminarmos essa carreira, nós já vamos cortar o fio verde, arrematar do jeitinho de vocês, cortar o fio verde, olha só. Cortar o fio vermelho e pegar o fio verde que nós vamos fazer a folhinha dos botões aqui, tá bom? Então eu vou dar minha volta toda, já arremato, vocês arrematem aí da forma de vocês e eu volto ensinando pra gente fazer as folhinhas e fazer o botão, beleza? Gente, olha só, aqui meu barbante acabou, por isso eu fiz aquele nozinho inicial, tá? Aí eu prendi com ponto baixo, fiz 2 correntinhas e nós vamos fazer ponto alto sobre ponto alto aqui. Vai ser um total de 7 pontos altos. Lembrando que eu fiz a contagem de pontos aqui e faltou, aliás, sobrou apenas 5 pontos. Então, nós vamos fazer um jeitinho aqui para dar certo o nosso trabalho. Então, olha só, com as correntes que eu subi deu 7, eu vou fazer uma correntinha de espaço, pulo 1 de base, vou no próximo e volto a fazer 7 pontos altos. Então, vai ser 7 pontos altos separados por uma corrente. Como no fim acabou sobrando ou faltando, né, melhor dizendo, 3 pontos para eu trabalhar, eu vou fazer o seguinte, em alguma dessas partes ovais, qualquer uma dessas partes, eu não vou pular, né? Ou vou fazer isso por 2 vezes aqui ou lá no final do outro lado, mas fica como dica para vocês. Mas nessa parte aqui, são 7 pontos altos separados por 2 correntes, tá bom? Para dar certinho o nosso trabalho. Gente, aí é o seguinte, ó. Chegou na curva, nós vamos fazer... Aliás, quando chegar na curva, o primeiro e o último espacinho, nós não vamos pular um ponto, tá? Na curva, para poder dar certinho o nosso trabalho. Então, aqui, ó, eu fiz 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tô no rumo aqui da minha curva, deu bem aqui, né? É que se eu fosse... voltar antes não ia dar certinho, então eu terminei o meu grupinho com 7 pontos altos. E aí vim aqui e fiz, não pulei, olha como vocês podem ver, e fiz 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E vou trabalhar normal. No próximo eu faço uma corrente, vou laçar, pulo 1 e vou no próximo. Dependendo da medida que vocês estiverem fazendo, essa dica vai servir para ajudar vocês, tá? Dependendo do tamanho. Vai, eu fiz menor, vai, eu não quis fazer com esse espaço que você tá fazendo, isso aqui é a linha que eu não arrematei, não liguem pra ela. Então, vocês vão fazer isso que eu tô ensinando pra vocês, olha. Eu vou fazer tô fazendo um grupinho de pontos altos normal e vou pular. Por que que eu tô fazendo isso? Porque na minha contagem de pontos, no final, sobraram 5 pontos e eu preciso sempre de ter 7 pontos altos. Então, esse que eu não estou pulando aqui, mas o que eu não vou pular lá do outro lado, vai me dar, de novo, os 7 pontos. Mas eu preciso de um espaço entre eles, então quando for do outro lado, eu vou fazer a mesma coisa. Eu vou vir no primeiro, no comecinho do ponto aqui, vou fazer normal, e um deles aqui eu não vou pular um espaço, tá? Então, eu vou ter esse meu ponto lá do outro lado, para que não me atrapalhe. Então, são dicas que para vocês dá certo. Então, vamos recapitular, né? Para ajudar vocês aí. Olha só, tô fazendo o meu trabalho. São 7 pontos altos e eu pulo uma correntinha de separação. Só que chegando no final, me deu uma diferença de 5 pontos. O que que eu faço? Eu volto o meu trabalho na área da curva, tá? E aqui, no primeiro espaço... É sempre no primeiro ou no meio, mas é uma forma de explicar para vocês. Eu não pulo. Então, se eu tinha 5, aqui eu já consegui mais 1. Então, eu tenho 6 pontos.
vou trabalhar normalmente. Tanto como eu expliquei, colocando 2 correntes ou uma só e pulando apenas um da base. Só por causa da curva, mas no meu, como eu expliquei, eu não estou utilizando. Então, vocês vão trabalhar normal. Trabalhei, dei minha volta toda, chegando na saidinha aqui da curva. Então, novamente, eu não pulo. Vamos supor, eu acabei aqui. Faço o meu 7º ponto, faço uma corrente de espaço ou 2 e faço o meu próximo ponto aqui. Então, se sobrou 5 para mim lá no final, eu já tenho meus 7 pontos. Estou trabalhando normal. Quando chegar na outra curva, isso aí é uma dica para que vocês possam trabalhar sem se desesperar aí, porque dá para fazer o trabalho. Chegou na outra curva, tá fazendo? Não pula um ponto, já faz uma corrente e já fecha. Esse foi o que eu fiz para dar certo o trabalho. Mas a regra é 7 pontos altos, uma corrente, pula um de espaço. Aí, Ivan, cheguei no final, deu errado, porque eu fiz menor, eu quis fazer esse tapete virar uma tampa de vaso, eu quis fazer uma passadeira maior, deu essa pequena diferença. Vocês vão fazer isso, porque como vocês notaram, eu não fiz aumento em nenhuma das carreiras aqui. Eu completei aqui, onde tem de 3 em 3 pontos, não fiz aumento aqui, não fiz aumento na carreira de ponto baixo e segui aqui. Não dá diferença, gente, no trabalho. Como vocês podem ver, ó, ele tá esticadinho. Eu não coloquei 2 correntes. Para quem apertar aí e quiser colocar, pode colocar. Mas é uma dica para vocês, se faltar ou se sobrar ponto. Vanessa, no seu caso, faltou, no meu sobrou. Então, em uma das extremidades, e eu aconselho que seja sempre na parte oval, esse tipo de coisa, porque aí não vai aparecer no trabalho de vocês. Aí, Ivan, no meu eu fiz maior, não ficou 5 pontos como no seu. No meu eu tive um total de 9 pontos, um exemplo. Então, o que vocês podem fazer? Volta, chega aqui, ao invés de pular um espaço, pula 2. Então, vocês já vão ter 8 pontos. Na outra extremidade, trabalhando o tapete normalmente, vocês vão, e ao invés de pular um de base, vão pular 2. Pronto, acertou o tapete de vocês. Então, não precisa, gente, daquele desespero. Tem gente que, além de sistemática, e eu não tô ofendendo ninguém, não, tô falando numa boa, conversando, papo de crocheteiro. Além de sistemática, é histérica. Ai, mas tem que dar. Não, gente, não tem que dar. Às vezes a gente muda ponto, às vezes o barbante que a gente está trabalhando, às vezes a gente erra mesmo, como eu errei aqui, esquecendo de colocar um bloquinho de 3. Então, dá para fazer o trabalho, não precisa desmanchar tudo para voltar na flor, para chegar aqui embaixo, colocar um ponto, porque aqui em cima não precisa dessa loucura toda. Dá para fazer. Eu sei que é bem mais legal a gente trabalhar com exatidão de pontos, mas é uma dica para se der problema no trabalho de vocês. Vá, o seu então deu porcaria e você tá já disfarçando. Não, não tô disfarçando. Tô explicando. Então eu vou dar minha volta toda. A dica de aumentos para mais ou para menos está dada e bem explicadinho. Eu vou fazer a minha volta toda e a gente vai voltar com o verde para introduzir aqui, ó, a parte da nossa folhinha. Beleza? Bora lá. Dei minha volta toda novamente e aqui, ó, como eu falei para vocês, o ponto que de repente ia faltar, eu não pulei aqui, tá? Agora aqui tem 2 formas de fazer. Ou a gente corta essa linha para fazer, ou para quem tiver facilidade aí, vai deixar esse fiozão assim, tá? Por quê? Porque depois a gente vai utilizar esse mesmo fio para estar trabalhando. Eu, por enquanto, vou deixar. Se me atrapalhar, eu venho aqui e corto, tá? E vocês arrematem e depois a gente vai voltar para ele. A gente vai pegar o nosso verde, eu vou pegar um fio 6 que eu tenho aqui, porque mescla eu não tenho mais. Vou dar um nozinho. E eu vou introduzir aqui, ó, eu vou fazer primeiro aonde eu tenho o espacinho de uma correntinha. E já vou aproveitar para ensinar para vocês como seria do outro lado. Então, ó, eu vou vir aqui. Qualquer lugar, tá, do tapete. E vou prender com um ponto baixo. Vou subir 2 correntes. Seguro o meu ponto, vou laçar, volto no mesmo lugar, faço meio ponto. Fecho tudo de uma vez. 1, 2 correntinhas. Vou laçar, vou vir aqui e faço meio, meio de novo, fecho tudo junto. Então, ficou assim, ó, 2 pontos, 2 meio ponto fechado junto, separado por 2 correntinhas. Aqui eu vou fazer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. O cachorro querendo entrar porque ele quer ficar brincando com o meu barbante. Eu não vou deixar. Olha só.
Coloquei essa linha pra trás, eu vou laçar. Aqui seria onde eu teria que ter pulado, que eu acabei não pulando. Não tem problema, afasta um pouquinho o ponto alto, vem aqui dentro e vou fazer de novo. Meio, novamente, meio ponto. Fecho tudo de uma vez. Uma, duas correntes. Vou laçar, volto no mesmo lugar, meio ponto e meio ponto novamente. Fecho tudo de uma vez. Vai ficar assim, ó, o nosso trabalho, tá? Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete. Vou laçar, vou no próximo espaço, onde tem um pontinho de uma correntinha, e vou repetir isso na volta toda. O meu tá repuxando. Eu não acredito que vá repuxar, porque a gente tá acompanhando, fazendo ele meio que sobressaltado, né? Mas se repuxar, acrescenta uma correntinha aqui no meio. Ao invés de separar por 2, separa por 3. Como eu disse, eu não vou arrematar o fio vermelho. Mas para quem quiser, fique à vontade. E vou dar minha volta toda e vou fechar aqui com ponto baixíssimo, tá bom? Aí a gente vai vir para a cor da flor que a gente escolher. Como o meu tapete, ele é vermelho, eu vou dar uma olhadinha ali se eu vou colocar o rosa, se eu vou colocar o cru, porque eu acho que fica legal aqui também, ou que cor que eu tenho ali para usar. Aí vocês vão fazer os botões segundo a cor que vocês tiverem aí na casa de vocês. Eu vou dar a volta toda, arrematar aqui com ponto baixíssimo, porque eu sei que vocês já sabem disso. E aí eu volto já com a outra cor para nós fazermos aqui em cima, beleza? Eu ia falar bora negrada, mas teve uma moça que entrou e falou assim: você só fala bora negrada, e a gente que não é preto? Eu vem também, besta. A moça não me respondeu ainda, mas tudo bem. Gente, ó, eu vou pegar a minha linha agora, que eu escolhi para fazer as flores. Provavelmente nessa etapa eu já vou ter deixado a numeração toda para vocês aí no começo do vídeo, tá? De cada parte, se eu for acrescentando, desculpem aí que eu tremi tudo, aí eu vou deixando aqui para vocês. Bem aqui, faço aquele meu nozinho inicial, tá? Pra gente começar aqui, deixa eu arrumar aqui, peraí. Bora lá, turminha, ó. Introduz a agulha em qualquer um dos verdinhos. Eu só não vou colocar ali onde tem a linha, pra não ficar muito grosso, já que eu costumo arrematar o fio junto, tá? E o fio vermelho tá aqui atrás ainda. Então, se vocês virem uma gambiarra aí, muito fio aí, não se assustem, não. Eu vou prender aqui com o ponto baixo. Vou subir 2 correntes. Seguro o fio, volto aqui dentro e eu vou fazer 2 pontos altos. Aí eu puxo a minha linha, introduzo na primeira, pego o fio, focou geral aqui, né? Vamos de novo, peraí. Esse volta, isso, olha só, vou laçar, aí eu vou fazer 1 ponto alto, 2 pontos altos, estico, venho na primeira correntinha, vou puxar e fazer uma pipoca bem magrela aqui, tá? Fechei assim. Vou descer com 2 correntes. Estico aqui, tá? E vou prender aqui embaixo. Então, eu fiz meu primeiro. Subo 2 correntes. Vou laçar e vou fazer meus 2 pontos altos. Assim. 2 correntes. Aliás, desculpa, gente. 2 pontos altos, estico o fio, introduzo na última argolinha aqui da correntinha e puxo tudo de uma vez. Aí sim, 2 correntes e vou descer aqui. Então, eu fico assim, ó. Aí dá esse efeito de como se fosse um botão aberto no meio. Depois a gente resolve isso aqui mais pra frente. Aí aqui nós vamos fazer 1, 2, 3, 4, 5, 6 correntes e não 7. Vou prender no próximo espaço. Vai ficar assim o nosso trabalho. Depois não se preocupe, porque isso aqui vai para trás, tá? Vamos mais uma vez. Se quisesse aqui fazer de outra forma, vamos ensinar dos 2 jeitos? Ensinei assim. Vou fazer de um jeito diferente aqui na frente agora. Subo 2 correntes. Vou laçar. E vou fazer 1,
2. Aí eu vou prender e faço uma correntinha, puxo com ponto baixíssimo aqui. Faço 2 correntinhas, desço no mesmo lugar. 2 correntinhas para subir, vou laçar e de novo faço 2 pontos altos aqui no meio. Estico aqui, volto aqui no a primeira correntinha e puxo tudo de uma vez. 2 correntinhas, estico pro lado e desço. E posso fazer uma terceira pipoca. E eu vou explicar por quê. Então, eu vou fazer aqui, faço mais 2 pontos altos, volto na primeira das 3, puxo aqui, né, com ponto baixíssimo, faço 2 correntes e desço. Por que que eu... Eita, enrosquei aqui atrás. Por que que eu quis ensinar assim com 3 também? É porque... Como diz aqui em casa quando a gente apronta. É por causa do seguinte. Eu não sei vocês, mas tem hora que a gente realmente não tem material em casa, ganha, às vezes, de brinde nas lojas que a gente vai comprar. Se bem que ninguém tá dando nada mais pra ninguém hoje em dia, né? É um sofrimento. Mas, às vezes, a gente tem fio 4 em casa. Aí, vocês vão fazer assim. Vocês podem colocar, ao invés de 2 pontos altos, 3. Ou, se vocês fizerem com fio 4, vocês, ao invés de colocar apenas 2, façam 3 assim. Por quê? Porque aí ele vai ficar bem repolhudão. Vai dar aquela imagem de bastante repolhudo o nosso trabalho. E não vai ficar magrelo. Vocês podem usar o fio 4 aqui. Aí aqui, ao invés de colocar 6 correntes, vocês vão colocar ou as mesmas 7 que tem nas folhas, ou acrescentar até uma corrente. Talvez aqui vai precisar colocar 8, por exemplo. Por quê? Porque o fio será menor. Mas não vai deixar de fazer o trabalho de vocês por conta disso. E quando a gente for fazer a próxima etapa, a gente vai prender, né? Que a gente faz os pontos altos prendendo aqui. E a gente faz prendendo aqui atrás também. Eu vou ensinar pra vocês quando chegar a hora. Mas aqui dá pra fazer tanto com 2 botões, pra dar a impressão de que tá abrindo, como é aqui nesse tapete que eu fiz. E aí o pessoal gostou. Falou, o que que você fez? Falei, gambiarra, gente. Por quê? Porque eu utilizei fio menor do que o fio 6. Então, vocês podem fazer tanto com 3 botões aí no meio, como colocar apenas 2. Vai do critério de vocês. Eu vou utilizar com 2 botões, mas na hora de eu montar, eu volto aqui e explico para vocês, porque a diferença vai ser pegar, prendendo, né, atrás. Mas o jeito de fazer é o mesmo e pode ficar bem legal aí para vocês como sugestão. Falou? Então, eu vou fazer a volta toda, essa volta que é mais demorada, mas eu vou fazer a volta toda e já volto com vocês pra gente dar início aqui a aprender esses pontos, tá bom? Bem, turminha, vamos lá. Voltei aqui com vocês pra nós finalizarmos aqui. Pera aí, vamos lá onde, né? Deixa eu ver onde é que eu tô. Olha só. Eu cortei o fio, mas eu fiz as últimas 6 correntinhas aqui, tá? Aí eu vou vir aqui na base, onde a gente começou as correntinhas para subir. Introduzir com cuidadinho aqui a agulha. Puxo aqui. Olha só, e vou fechar com ponto baixíssimo, dessa volta toda que vocês viram. Eu vou puxar a linha. Aqui, para arrematar aqui, ó, eu vou fazer um pouquinho diferente. Eu vou pegar esse fio e vou vir colocando aqui, ó. De trás para frente é melhor, porque é aqui que eu vou trabalhar com o meu fio, então é aqui que eu vou prender ele, tá? Vai para trás e vem para frente, vai para trás e para frente, ou se vocês quiserem fazer do jeitinho de vocês, aí talvez cada um tenha um jeitinho especial, né? Gente, ó, continuando, cada um tem um jeitinho, então, se vocês tiverem outra forma aí de trabalhar, de fazer essa parte aqui, vocês fiquem à vontade, mas eu coloquei aqui atrás, tá bom? Se vocês quiserem depois dar o nozinho de vocês. Agora, lembra aquele fio que a gente não cortou? Nós vamos fazer o seguinte com ele agora, ó. Eu vou introduzir a agulha aqui. E eu preciso passar ele pra frente aqui, né? Porque essa fiozeira aqui vai pra trás. Ouviram, gente? Pois é, tá dessa situação aí. Vocês ouviram a latição aí? É o cachorro dando o ar da graça. Olha só. Nós vamos fazer o seguinte aqui.
Eu passei para trás, então eu vou, tipo, que abraçar isso aqui agora, tá? Vou subir 3 correntes. Vou laçar a minha linha e deixando sempre agora essas correntes para trás, eu vou pegando nesses fios da frente aqui, ó. Na reta, o que que acontece aqui? Quando a gente faz esse efeito com o botão, às vezes aonde tá na nossa reta, fica engruvinhado quando a gente faz os 7 pontos. Eu ainda não estou na minha reta, aliás, na minha curva, eu vou entrar agora. Então aqui, dependendo de como tiver o ponto de vocês aí, vocês podem tanto fazer os 7 pontos normal. Olha, eu subi os 3, né? Aí tem as 3 correntes, 1, 2, 3, 4, 5, e aqui seria o 6º, tá? Aí eu viria até aqui, pegaria, aqui eu tenho 2 botões. Então, ó, não sei se vai focar bem aí pra vocês, que eu tô pegando de cima, ó. Vocês vão entrar no meio, bem na cabecinha do botão. E vão puxar de uma vez só pra trás. Então, já esticou esse primeiro botão aqui. Vão no outro, também de forma bem direta, ó. Aqui tá a correntinha que subiu. E aqui tá os 2 pontos. Vocês vão introduzir a agulha entre os 2 pontos, tá bom? E o celular gritando que a bateria tá acabando. Assim, ó. Vocês vão passar pelo meio. Vão puxar de novo. Isso aqui é um saquinho fazer e vai fazer o ponto baixíssimo. Então, ele vai ficar assim, ó. Como se fosse em 2 partes. Na próxima, a gente separa de uma forma melhor ainda isso aqui, tá? Aí, vocês vão laçar. Aqui, eu tô na minha curva. O que que eu quis dizer com pegar os 7? Se vocês colocarem assim e ver que aqui ficou um amontoado, né? Ficou aquela coisa... Quando a gente quer que fique errado, não fica. Ó, vamos supor que tinha ficado assim. Não ficou, mas ficou assim. Aí vocês vão pular o primeiro e o último ponto. Vai dar problema? Não vai. Só para vocês ter reto. Por quê? Porque a gente pode depois consertar ou acrescentar o ponto na próxima carreira, já que aqui a gente tem o botão. Mas aí essa parte aqui fica bem retinha. Se engruvinhar para vocês aí, tá? Tô ensinando para vocês a forma como eu faço os meus. Na curva, geralmente, esse truquezinho não precisa, tá bom? Mas se na reta engruvinhar, ó, o primeiro dos 7 pontos. Coloquei as cordas para trás e vou fazer Peraí. Vou fazer o 2. Mais uma. Vou fazer o terceiro. Vou fazer o 4º ponto. Só tô fazendo ponto sobre ponto. O 5º ponto. 6º ponto. Cheguei no 7º ponto. Eu tô na curva, então tô fazendo o 7º. Se eu tivesse na reta, eu simplesmente, se ficou, né, embabando aí, eu não faria esse e viria direto pra cá. Essa é a diferença que eu quero que fique gravada aí pra vocês. Mas como eu tô na curva, vamos lá. Novamente, ó. Tem os 2 pontos aqui. Eu ignoro a parte da correntinha. Vou pegar aqui, ó. Aqui. E vou sair aqui do outro lado, ó. Olhando de cima, fica bem assim. Entra num ponto alto e sai no outro. Pode ver que a correntinha tá aqui no meio, tá? Puxo de uma vez só com ponto baixíssimo. A outra correntinha tá aqui. Eu vou entrar, se eu pegar por cima aqui, ó. E eu saio lá do outro lado. Aqui, ó. Do ponto alto. E eu vou puxar de uma vez só, fazendo assim. Vou laçar, deixo as 2 cordas para trás, introduzo a agulha aqui no começo do primeiro ponto alto e vou fazer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vou esticar aqui porque essa explicação ela é bem básica, né? Olha só. Ele vai ficando assim. Como tem o degradê, aqui não dá para aparecer tanto. Acho que à medida que a gente for fazendo o nosso trabalho, vai aparecer mais ainda. Mas essa é a ideia para fazer com o botão.
Aqui, se fosse para fazer com 3, ao invés de eu pegar apenas em 2 aqui, eu ia pegar nos 2 primeiros pontos, nos 2 segundos e nos 2 terceiros. Aí ficaria bem mais repolhudo, como eu expliquei para vocês a princípio, tá? Mas agora é só isso aqui que a gente vai fazer. Vou dar minha volta toda e retomo já já com vocês aqui, tá bom? Ó, turminha, seguinte, vamos lá. Cheguei aqui e fechei com ponto baixíssimo. Deixa eu só mostrar pra vocês como é que eu fiz. Eu prendi nos 2 primeiros botões, tá? Prendi no primeiro, aliás, prendi no último. Chega aqui, é só vir direto na terceira correntinha aqui e puxar de uma vez só. Até repuxei aqui um fio. Nós vamos fazer uma carreira de pontos baixos, direto, tá? E a gente vai estar encerrando essa parte da aula por aqui. Depois a gente volta pra ensinar a fazer o bico. Mas, ó, uma corrente pra subir e ponto baixo sobre cada ponto de base. A diferença é que agora nós vamos introduzir aqui, ó. Não vai ter aumento, tá? Então, eu vim até aqui. Eu pego nessa alcinha, que foi a primeira, para fazer o botão. Eu vou pegar nesse meio aqui, tá com ponto baixíssimo, mas se a gente olhar de cima, ó, tá dando para ver? Ele fez uma casinha, né? Nós vamos utilizar essa casa. Então, eu vou entrar aqui e vou fazer um ponto baixo. Vou vir aqui no espaço antes do ponto alto, que eu tenho aqui, ó, e faço o ponto baixo. Vou caminhando ponto sobre ponto. Vou fazer mais uma vez, para ficar bem frisado para vocês aí, a forma de fazer essa carreira. Olha só. Tô chegando aqui no final, então eu introduzo a agulha aqui e faço um ponto baixo. Aqui, mesmo sendo com baixíssimo, fez esse espacinho aqui de corrente. Deu pra ver? Aí eu introduzo a agulha aqui, vou lá atrás, ó. Puxo o meu barbante e faço um ponto baixo. E aqui, saindo, que é onde tem o ponto alto, aqui, ó, eu volto a fazer. Então, vocês olharem de cima, dá uma separação maior entre eles. Tanto para quem fez 3 também é esse jeito de fazer, tá bom? Então, vou dar minha volta toda. E aí, no nosso próximo vídeo, na nossa próxima videoaula, a gente termina, acredito eu, querendo Deus, para não ter tantas várias partes assim, esse nosso trabalho, tá bom? Então, até a próxima, turminha. Espero que esteja dando certo aí para vocês.